Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Júlio Mazeu de Oliveira Dias, estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Universidade Tuiuti do Paraná. E estou aqui para apresentar um tema que talvez não seja muito pertinente na tua vida, mas com certeza é muito importante. Mas antes de realmente começar o assunto, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Se fala fibra ótica ou fibra óptica? Se você falou fibra óptica, você é um imbecil. Na verdade, nenhum dos dois termos realmente está errado. Os dois estão certos. Porém, a origem deles, uma vem do grego e a outra também vem do grego. Porém, tem significados diferentes. Enquanto a ótica significava no grego ópticos, que vinha da ciência da audição, óptica significa ciência da luz, que no caso é a nossa visão. Mas e o que é fibra ótica ou óptica? Daí você decide como que fala. Basicamente é um cano que nele se transmite uma informação de um lado e se passa a informação para o outro. Sabe quando você digita www, que ninguém mais digita, mas facebook.com.br? Então, você vai buscar essa informação no servidor que está alocado e vai ser transmitida essa informação para o seu computador. E é essa a função da fibra ótica, a transmissão de dados. Então, já expliquei o que é fibra ótica. Agora nós temos que saber um pouco das aplicações que ela tem no dia a dia. Uma delas é a rede de telemóveis, que talvez você nem use seu telefone realmente para ligar para alguém. Porém, já teve uma época que isso já foi muito utilizado. E na época que os celulares começaram a se desenvolver pelo mundo, por volta de 1990, as pessoas não tinham dinheiro para comprar um celular, porque era muito caro, custava um carro. Eu não sei o que as pessoas dizem, porque eu tenho 17 anos e eu não estava lá para viver isso. E a partir de um certo momento, lá por 2004, 2005, pelo que eu me lembro... Como que eu ia lembrar de alguma coisa quando eu tinha 2 ou 3 anos de idade? Os celulares começaram a ser mais populares. Porém, não tinha uma banda suficiente para conseguir enviar tantas informações ao mesmo tempo. Porque imagine uma rua. Imagine agora uma rua de uma via só, passando 5.000 carros de uma vez. Provavelmente vai ficar meio congestionado. Concordam comigo? Mas só que agora imagine se aumentasse essa largura de banda para que todo mundo conseguisse passar com a maior calma e tranquilidade que existe no planeta Terra. Essa foi uma das principais funções pelo qual nós utilizamos a fibra ótica hoje em dia. E já nos automóveis, que é outra aplicação da fibra ótica, ela pode ser usada tanto na janela, como no motor, transmissão e na porta. Na janela não diria que é realmente usada, porque ainda tem aqueles carros que você tem que abrir e fechar a janela na manivela. Daí meio que não tem isso. E na medicina é outra aplicação que ela pode ser usada, como sensor para medir e monitorar o futuro defunto. Digo, paciente. Claro, para ver se está funcionando tudo bem com o corpo dele. Obviamente, se ele tá no hospital, funcionando bem não vai estar. Nós já conhecemos um pouco das aplicações da fibra ótica. Porém, nós precisamos saber um pouco como ela funciona. Ela tem 3 camadas. A camada do núcleo, da casca e do revestimento primário. A do núcleo é onde se passa todas as informações, isto é, onde se passa o seu www.facebook.com.br. Na casca, é como se fosse um revestimento para defender um pouco essa informação que transita nela. Enquanto o revestimento primário é para realmente revestir o externo, para futuras ocasiões que a gente vai ver quais que são. E da mesma forma que temos vários tipos de seres humanos, nós também temos 2 tipos apenas de fibra ótica, a monomodo e a multimodo. A monomodo ela é utilizada para redes na qual tem uma distância muito considerável entre elas. Um ponto aqui e o outro lá no fim do mundo, podemos dizer assim. Na qual elas rodeiam o mundo inteiro, atravessam oceanos para chegar até nossas casas. Enquanto a multimodo é a que chega nas nossas casas, que ela recebe da monomodo a informação e transmite para nós. E para a utilização da fibra ótica, você vai precisar de conexões que levam do ponto A até o ponto B, que vai entrar ali no seu devido local. E existem inúmeras delas, porém só vamos falar de algumas, como Straight IP. Ela é uma conexão multimodo que foi muito popular na década de 90 por conta do seu custo, porque ainda estava muito no início, mas ela se popularizou muito nessa época
e ela tem uma conexão multimodo, isto é, para pessoas que moram ali em locações residenciais, não para atravessar oceanos. E durante o decorrer dos anos, o ST, que é o Straight TIP, que eu acabei de comentar, foi perdendo espaço para o LC, que é o Local Connector, que tem uma melhor performance diante do ST. Outra conexão que é a mais utilizada no momento, a badalada, é o PC, na qual não é o PC que a gente tem em casa, que é o PC que tem o processador, a memória RAM ou HD. É o PC, é o conector mesmo, que ele tem uma taxa de transmissão de cerca de 1 gigabit, enquanto a internet que nós recebemos em casa tem uma taxa de 50 megabits. Tá, de novo eu aqui voltando no vídeo para falar que a minha internet tem 15 megabits. 50 megabits é muita internet. Isto é, 20 vezes menor do que realmente o conector que provavelmente você utiliza, caso sua internet for fibra ótica, recebe. Essas são apenas algumas conexões que temos no mundo inteiro. Porém, você já parou para pensar como que a internet chega hoje na nossa residência? Se por um acaso veio a imagem de um satélite, você está errado, mas não totalmente errado. Digo porque algumas regiões do Brasil ainda utilizam satélite para passar a sua informação, mas a principal via que se utiliza hoje em dia para a transmissão de dados é o cabo. Sendo este cabo, o assunto do vídeo, a fibra ótica. A internet de fibra ótica chega pelo oceano, que são os famosos cabos submarinos, que passam, por exemplo, tem um de ligando Portugal até o Brasil, um ligando a África até os Estados Unidos. Porém, quando eles chegam aqui na Terra, através dos cabos submarinos, eles precisam de outra ajudinha, os famosos backbones, talvez não tão famosos para você, mas para mim talvez, que são basicamente o esqueleto da rede, na qual eles vão ajudar a distribuir a internet por todo o país. Então, se algum imbecil, por um acaso, cortar o cabo de fibra ótica que liga o backbone do norte para o nordeste, vai faltar internet lá na região inteira. Então não faça isso, fazendo um favor. Hoje, o usuário que é você pode escolher entre inúmeras internets e distribuidoras, que vão desde 10 megabits até 2 gigabits, sendo que uma custa R$70 e outra R$1.170. Aí vai depender da sua necessidade. A fibra ótica facilita muito o projeto de redes hoje em dia, pois ela é imune a interferências eletromagnéticas. Sendo assim, a gente pode colocar ela em um projeto já existente que não vai ocorrer interferência nenhuma. Colocando em questão no papel, a gente tem uma economia de 70% no projeto. Hoje, a luz que exerce o seu meio dentro da fibra ótica chega a uma velocidade de 207 milhões de metros por segundo. Porém, ela está dentro da fibra ótica e ela tem atrito. Mas e quando ela está no vácuo? Ela chega a uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Isto é, quando ela está com um atrito, que é o meio, ela perde cerca de 31% de sua velocidade. Vamos dar um remember e lembrar que eu disse há um tempinho atrás que a velocidade mais rápida que hoje dá para se comprar no Brasil é de 2 gigabits por segundo. Então, cientistas já provaram que a fibra ótica consegue chegar a uma velocidade de 159 terabits por segundo. Isto é, só para você ter um meio de comparação, lembra a internet mais simples que a gente tem no Brasil hoje? Que é aquela internet de 10 megabits por segundo, que custa R$70? Então, digamos que a internet do futuro, podemos considerar esse termo, é 15 milhões e 900 mil vezes mais rápido que a internet mais barata que a gente tem hoje. Achou ruim? Porém, também temos outras tecnologias para a transmissão de dados. Uma delas é a XDSL, que é a transmissão de dados via linhas telefônicas. Também temos a 4.5G, que é a internet para espertofones. A HFC, que é pelo cabo coaxial. A WISPs, que é a onda de rádio. A IP7, que é a via satélite para regiões mais do interior que não tem aí o acesso à fibra óptica. E temos também a FTTH, que é a Fiber to the Home, que é a famosa fibra óptica, que é a estrela do programa. Lembra quando eu lhe falei sobre backbones e cabos submarinos? Então, eu tenho uma informação a mais para falar para vocês. Durante todo esse percurso do meio físico, ele tem alguns inúmeros obstáculos, como por exemplo tubarões, ratos e pica-paus. Os tubarões porque eles tentam morder o cabo de fibra ótica e acabam danificando ele. Os ratos porque eles roem o cabo de fibra ótica quando está nas cidades. E os pica-paus porque eles simplesmente rompem com o backbone. Isto é, um pica-pau no Acre, sim, no Acre, lá não tem só dinossauro, rompeu
um backbone acabou eliminando a internet daquela cidade por 5 horas. Agradeço pela paciência e por ser essa pessoa maravilhosa que você é e falou.